O primeiro deles é o LumiKit Show. Foi o trabalho aí dos últimos meses, deu bastante trabalho. Eu vou tentar aqui resumir para vocês nessa apresentação o que mudou da versão 4 para a versão 5. Bom, a primeira coisa bem importante que mudou é a forma como as cenas são gravadas. Na versão 4, na versão 3, na versão 2, basicamente quando a gente ia gravar uma cena, a gente gravava o canal DMX. E ele não estava ligado com o aparelho. Então, por exemplo, se eu fizesse um show no LumiKit Show 4.0 e fosse lá, fizesse alteração dos aparelhos DMX, quisesse trocar esses aparelhos DMX, eu provavelmente teria que entrar nas cenas e refazer elas. Agora no LumiKit Show 5 não precisa mais fazer isso, porque as cenas elas são gravadas com os parâmetros do aparelho. Então isso tem uma série de facilidades. A primeira delas é que eu posso pegar qualquer aparelho DMX e mudar lá na configuração do show. Eu mudo o endereço DMX dele e aí eu não preciso refazer nada no show que já vai estar funcionando. A outra vantagem de trabalhar dessa forma é que eu posso pegar, de repente eu fiz um show para um modelo de movie, aí eu chego lá para fazer o show, a apresentação, e eu vejo que é outro modelo de movie. Então eu posso pegar esses movies lá no show e substituir eles por outros movies. Claro, pode ser que em alguns casos não dê 100% certo, que eu tenho que refazer alguma cena. Algumas coisas não vão ser alteradas sozinho. Por exemplo, dentro das funções extras, se eu selecionei canais manualmente lá dentro. Aqui dentro do LumiKit Show, se vocês forem show, selecionar algum aparelho, vocês vão ver que tem esse novo botão aqui, substituir aparelho. E é por esse que eu poderia, por exemplo, pegar esse Movie 1 aqui e substituir por algum outro aparelho aqui da lista. Outra novidade no LumiKit Show 5.0 foi a janela de Kills. Na verdade, eu peguei a janela de Touch, o modo Touch que tinha na versão 4.0 e melhorei ele. Por exemplo, na versão 4.0 eu podia ter só 100 funções extras na janela Touch. Aí agora no Kills, nesse modo Kills na versão 5.0 não tem mais limite, porque você pode dividir em mais páginas. Então pode fazer ali, por exemplo, uma grade de 8 por 8 e dividir em mais páginas e ali acionar as funções extras. Fora isso, a função extra ela ganhou um fade in, um fade out agora, um tempo, então isso é bem interessante, é bem legal, dependendo da necessidade. E a gente deu uma melhoria no suporte para monitores touch. Por exemplo, muitas funções do software eram chamadas com o botão direito do mouse. E aí agora a gente botou botões para acionar esse menu de contexto que é chamado com o botão direito. Então se você tem uma tela touch, pode simplesmente apertar esse botão, aí aperta em cima do botão da cena, ou do playback, ou do kill, e aí vai abrir um menu de contexto, que é o que abriria com o botão direito do mouse, e assim facilitou muito o uso com o monitor touch. Continuando aqui as novidades, dentro de uma cena, no LumiKit Show 5.0, a gente pode gravar funções extras. Então isso também é uma coisa bem legal. Por exemplo, eu fiz uma cena no playback com várias outras cenas. Eu posso pegar essa cena, transformar em várias funções extras e jogar dentro de uma outra cena. Então eu tenho uma cena executando várias outras cenas. Da mesma forma dá para fazer isso com os kills. Eu fiz alguns vídeos explicando melhor a ideia que tem por trás disso. Vocês podem dar uma olhada depois nesse vídeo com mais calma também. Bom, outra coisa que melhorou agora na versão 5.0, eu já tinha colocado alguns betas. Os botões das cenas eles podem ter algumas cores, mas nos betas que a gente tinha até agora, basicamente dava para escolher entre 8 cores. O que eu fiz agora foi liberar qualquer cor. Como é que faz isso? Na hora de salvar a cena, pode escolher entre as 8 cores que já tinha, ou se não, clica ali do lado, escolhe alguma outra cor. Quero um vermelho mais clarinho. Aí ele fica com essa cor mais clarinho, enfim, pode escolher qualquer cor. Talvez uma grande mudança agora que teve também na versão 5.0 é o modo timeline. Pelo modo timeline, posso pegar qualquer arquivo de áudio, MP3, qualquer música, limitado a 1 hora, e eu posso sincronizar esse áudio com o modo playback. Então eu posso executar várias cenas com intensidades diferentes conforme vai sendo reproduzida a música. A música ela é reproduzida pelo LumiKit Show mesmo, então a timeline está integrada dentro do LumiKit Show. Tem um vídeo
para vocês assistirem. Eu mostro passo a passo como usar a timeline e é bem legal para quem precisa sincronizar áudio e a iluminação. É uma ferramenta muito boa para fazer isso. Inclusive essa ferramenta aqui, o modo timeline, substitui o LumiKit Sync. O LumiKit Sync não acompanha mais a instalação do software. Isso aqui provavelmente algumas pessoas já estavam usando nas versões beta, a gente já tinha liberado para fazer teste. A gente tem agora o suporte nativo a alguns controladores MIDI. Nesse momento a gente tem 2 controladores MIDI, é o Akai e a PC Mini. Eu já tinha comentado que eu ia fazer isso num vídeo anterior. E também o Behringer CMD LC1. O Behringer é muito legal porque ele tem um custo muito acessível, ele está muito barato mesmo. E dá para chamar muitas funções por ele no software. E algumas pessoas pedem para a gente botar alguns controladores a mais. E a gente pode fazer. Só que se a gente for colocar controladores a mais agora, se eu for fazer isso, eu peço que a pessoa que está interessada em, quero ter suporte ao XYZ, mande para a gente um mapeamento que se espera que tenha, e aí baseado nisso a gente faz a integração. Porque na verdade vai ser muito difícil a gente conseguir dar suporte a todas as controladoras. Hoje a gente tem uma infinidade de controladoras no mercado. E além do mais, a gente também melhorou o MIDI como um todo no LumiKit Show. Então, mesmo que a sua controladora não tenha o suporte nativo do software, com certeza vai conseguir fazer muita coisa usando as configurações padrão ali do MIDI mesmo. E esse é o próximo tema aqui. A gente melhorou a entrada MIDI e também a entrada DMX. Basicamente, todas as cenas, playbacks, EQs e funções extras do software, eles podem ser acionados diretamente por MIDI ou DMX. Se você olhar aqui no menu de contexto, eu tenho essa opção, acionar com MIDI e acionar com DMX para cenas. Para as funções extras, aqui o F1 até o F12. Da mesma forma no playback. Então dá para acionar essa cena, esse playback, o kill, a função extra, direto pelo DMX ou pelo MIDI, sem ter que fazer aqui a configuração nas ações. Então ficou bem fácil de configurar isso aí. Outra coisa legal que veio é o feedback MIDI, foi feito novo. Isso aqui veio, na verdade, essas duas coisas aqui, o Shift e o MIDI, veio lá do grupo de WhatsApp que o pessoal pediu para a gente melhorar isso aqui. O feedback antes ele funcionava de uma forma, agora a gente mudou para o usuário ter liberdade total para poder escolher ali o que ele quer, como é que ele quer fazer o feedback. E o Shift também é uma ideia muito legal aí, que apareceu lá no grupo. Na verdade, se eu tiver uma controladora que não tenha muitas funções, com o Shift eu consigo dobrar as funções dela. Tem alguns vídeos também explicando isso aqui, bem legal, bem explicadinho. Outras coisas que teve no MIDI, tem uma função para enviar um note on quando se troca a cena, então isso aqui é legal para quem quer sincronizar com Arcaus ou com algum outro software, essa funcionalidade aqui. E também tem um MIDI True, que é para, por exemplo, eu quero usar uma controladora no LumiKit Show e também em algum outro software, por exemplo o Arcaus. Então eu posso linkar com o MIDI True, o que está vindo na controladora passa pelo LumiKit Show e é enviado adiante para algum outro software. Então, claro, depende de fazer o mapeamento nesses softwares, enfim, mas tem essa possibilidade. Aí para quem conhece bem MIDI pode fazer isso. Algumas outras melhorias gerais que teve no software: os 3 wizards de pan, dimmer e cores foram melhorados. O de pan e tilt tinha um e outro probleminha, foi corrigido, foi adicionado também uma função nova para parar na última cena, se eu trabalho com uma lista de cenas. Tem um editor de padrões agora, aqui teve bastante coisa. O de dimmer também teve uma e outra melhoria, basicamente para demorar alguns segundos para abrir o dimmer. E o de cores, ele tinha alguns probleminhas, principalmente quando eu só selecionava para trabalhar no branco e no âmbar, foi corrigido. E uma coisa que veio agora nos wizards, que eu já estou trabalhando há um tempo, é esse auto. Tem o botãozinho lá para ele gerar um wizard automaticamente. A tendência é que ele melhore e que ele comece a acertar mais. Ao longo da versão 5, ainda vou fazer umas melhorias até a versão final, mas ele vai, por exemplo, eu vou gerar um auto e eu posso dizer se eu gostei ou não daquela cena. E assim ele vai gerando um banco de dados com o gosto de cada iluminador, para ele sempre gerar mais coisas que são do gosto do iluminador, ou então que cabem naquela situação que está sendo feita a iluminação. Uma outra coisa, tinha alguns problemas em alguns projetos. O pessoal
com pista de LED, tinha diferença de cor em alguns blocos da pista, em algumas montagens de LED mapeado também dava diferença de fit em alguns blocos. A gente botou uma função nova aqui, que é para corrigir a cor. Então, baseado ali no equipamento que for configurado, quando o painel for configurado dentro do software, eu tenho aqui essa opção, correção de cor. Eu consigo compensar o vermelho, verde, o azul, então ciano, magenta e amarelo, dependendo da necessidade aí. Outra coisa legal é que dá para gravar agora a configuração das interfaces ali, basicamente os ArtNets, controllers, nodes, dentro de um show. Até então a gente não fazia muito isso, não dava de fazer, só que tem gente agora que está com um show muito grande, com muitos universos, muitas configurações, então a gente colocou essa opção também, é bem interessante. Fica aqui em interfaces, e aí tem essa opção aqui, gravar as configurações das interfaces no arquivo de show. Então se você tem um show aí com muitos universos e quer passar para outro computador, pode habilitar isso aqui, e essa configuração que tiver aqui das interfaces, ela vai ser levada junto para o outro computador. Nessa versão 5 a gente já liberou 127 universos por padrão para trabalhar com os LEDs. Aqueles 8 universos para trabalhar com Moving LED, eles continuam, porque 8 universos para trabalhar com Moving, enfim, par LED, é uma boa quantidade. E aqui esses 127 são para trabalhar com basicamente LED mapeado. Claro, se alguém precisar de mais ainda, a gente tem versão com mais universos se for necessário. E uma outra novidade é o agendador, que já tinha nas versões antigas, só que ele só habilitava as cenas. Agora ele também habilita as timelines. Então isso aqui é uma coisa bem legal. Posso deixar ali, por exemplo, um LumiKit Show em algum computador configurado. Agora começa a época de Natal. Crio lá uma timeline com alguma música natalina. Faço um show todo. E habilito o agendador para, sei lá, todo dia 8 horas da noite, 9 horas, ele começa a reproduzir automaticamente a timeline. Isso aqui é uma coisa que eu também já vinha falando há um tempo. Os controles remotos, o RC e o RC2, aos poucos a gente vai eliminar eles. Então com a versão 5 eles são parcialmente compatíveis, só ainda. No lugar a gente tem duas soluções. Se você precisar de todos os recursos do software, num tablet, por exemplo, usar o VNC. Aí você copia a tela do computador para a tela do tablet, por exemplo. E nessa versão 5, a versão que está hoje no site, ela ainda não está funcionando, isso aqui, mas vai ser desse jeito. A gente vai ter um controle remoto nativo. Então você pode acessar via um browser, de um celular ou um computador, que tem que estar na mesma rede. Ou então dá para fazer uma configuração para usar em outra rede, então isso até é uma coisa bem interessante. Posso ter um LumiKit Show rodando lá, não sei, num monumento ou num lugar distante, eu posso controlar ele remotamente. Claro que isso também dá para fazer com o VNC. Até quero compartilhar isso aqui com vocês, esse aqui é o projeto que eu estou fazendo para esse controle remoto que vai ficar dentro do LumiKit Show. Então aqui vocês podem ver que a carinha é bem parecido. Eu vou ter as cenas, a diferença é que vai vir as cores, né, que não tinha até no outro RC. Aqui tem um menuzinho que eu escolho entre cenas, playback, kills e timelines. E aqui tem o pessoal estava pedindo sempre para fazer um tema mais escuro também no controle, então a gente também vai tentar fazer agora. Tem aqui as funções extras, F1 até F12. O modo playback eu quero tentar fazer com faders, eu não fiz ainda, não sei se vai dar certo. Os kills. E aí, por fim, poder acionar também as timelines pelo RC. Bom, esse aqui é um tema sempre bem polêmico, a visualização 3D. Eu mexi na visualização 3D do LumiKit Show 5.0, tirei algumas coisas que eu tinha guardado há um tempo. E a visualização 3D ela é um pouco complicada, porque hoje tem gente que tem computadores muito bons e tem alguns computadores mais antigos também, que eu gostaria que continuassem usando o LumiKit Show. E aí a gente bate nessa biblioteca aqui, é uma biblioteca gráfica que é usada, que ela nem sempre funciona em todos os computadores, principalmente os que estão talvez um pouco mais desatualizados ou que não tenham tantos recursos. Então o que eu fiz? Deixei o OpenGL que a gente já usava até então, que é uma das primeiras versões do OpenGL. Aí outra melhoria que foi feita foi no cálculo da distância dos objetos. Os fachos eles não ficavam muitas vezes na ordem certa, e aí agora eu refiz todo esse cálculo, e aí agora os fachos tendem a ficar na posição certa. E aí eu criei lá um modo 3D avançado, que ele melhora os LEDs,
ele cria os halos ao redor, né, do LED. Geralmente quando a gente tem fumaça tem aquela luz ao redor. Os LEDs, eu estou falando aqui dos par LEDs, né, eles simulam agora o dimmer, o branco e o âmbar. E nos movings e scans, a gente criou alguns modelos de gobos. Não tem muita coisa, justamente porque a gente está aqui limitado nessa versão do OpenGL, mas a gente tentou dar uma melhorada. Tem prisma, gobo rotante e prisma rotante. Mas assim, pode ser que alguns computadores isso aqui não funcione muito bem, por isso eu deixei uma opção para desligar. Por padrão já vem desligado. Basicamente, para habilitar essas funções, você vem aqui em opções gerais, e essa última opção aqui, usar recursos avançados no 3D. Ele vem desligado por padrão. Se você ligar ele, tem que reiniciar o software. E se tiver habilitado e quiser desligar, também vai ter que fechar e abrir novo software. Vamos ver um pouquinho como é que ficou isso aí. Vou ligar o 3D. Aqui já dá para ver um pouquinho dos LEDs, como ficou. E aqui tem o Moving. O Moving, como eu tinha falado para vocês, tem gobos. Dá para ver ali um pouquinho dos gobos. Também para explicar um pouquinho, o gobo é o facho que dá para ver, tá? Não é o reflexo aqui. Fazer o reflexo justamente no OpenGL que a gente tá. Talvez uma hora a gente vá usar outro, mas eu estaria limitado só a 8 projeções, então eu ainda não liberei isso. Talvez uma hora até eu venha liberar isso aí. Então aqui eu tenho os gobos, alguns modelos diferentes. Aqui eu tenho o gobo rotante, deixa eu habilitar aqui. Vocês podem ver aí no 3D, está girando. Posso ligar um prisma. O prisma rotante. Deixa eu mexer um pouquinho nos LEDs aqui. E aí essa configuração ela é feita aqui, ó, dentro do Moving, na aba Gobo. A gente tem o desenho normal dos gobos, e aí você tem que fazer um relacionamento com qual gobo que ele vai mostrar no 3D. Como eu falei, não são tantos modelos, mas basicamente eu seleciono aqui o gobo, clico nesse botão Gobo 3D, e aqui eu tenho os modelos de gobos que tem no 3D. Não vai ter todos os modelos, mas aqui já tem 16 modelos, já dá para fazer alguma simulação melhor lá no 3D. E o prisma, mesma coisa. Quando eu seleciono aqui ele pede quantas faces que vai ter o prisma lá no 3D. O 3D ele simula até 8 faces. E aqui falar um pouquinho das datas, quando é que essa versão vai estar disponível. A versão 5.0 eu estou prevendo para o dia 4 de dezembro, então a gente ainda tem aí alguns dias pela frente, alguns meses. Isso na verdade é um ciclo de 7 meses de desenvolvimento, é bem rápido para tudo que foi feito nessa versão. O que ainda tem? A gente precisa testar melhor a versão do macOS. Eu fiz alguns testes e ela não ficou ainda muito legal, tem que dar uma ajustada em algumas coisas. O controle remoto, como eu tinha falado para vocês, a gente ainda está revisando os manuais de uso. Eu, o Gabriel, o Caio, a gente ainda está com esse assunto aqui em aberto. E ainda tem alguns problemas de qualidade, tem que fazer algumas verificações. Isso também não está 100% resolvido, então a gente quer finalizar até o dia 4 de dezembro. Talvez até lá ainda venha uma e outra funcionalidade, uma que eu queria fazer muito e talvez até lá eu consiga fazer. Por exemplo, eu poder reposicionar as posições do Wizard, Pan e Tilt, sem ter que parar toda a iluminação. Então eu estou lá usando o software, consigo apertar algum botão e eu consigo ir lá e fazer o reposicionamento sem ter que parar o que está acontecendo. Hoje é assim que funciona, que é basicamente aquele botão lá, posição, Pan e Tilt dentro do show. Eu queria trazer ele para outro lugar, só que até agora eu não consegui fazer ainda, mas talvez eu consiga fazer nessa versão 5.